Então, irmãos, qual é a mensagem que é preciso se pregar? A mensagem do Evangelho. A mensagem que reconcilia o homem com Deus. Em Efésios, capítulo 4, se eu não me engano, diz que nós somos os ministros do Senhor e sobre nós está a responsabilidade de conciliar o mundo com Deus, reconciliar o mundo com Deus. E como que a gente reconcilia o mundo com Deus? Né? Através da mensagem que leva o homem ao arrependimento. Uma vez que o homem se arrepende, uma vez que o homem confessa os seus pecados, né, conforme o estudo que nós tivemos, outro estudo, quando o homem se arrepende, se humilha, o homem se achega a Deus. Achegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Então a mensagem do Evangelho, né, que de certa forma vai mexer com o teu estilo de vida, porque a mensagem do Evangelho é como luz que chega no lugar de trevas. E onde está trevas você não enxerga nada. E quando vem o Evangelho você passa a enxergar como é que estava a sua vida. Você vai ver suas misérias, você vai ver a sua condição crítica, deplorável. E então você vai se arrepender. E quando você se arrepender, quando você for justificado pelo Senhor, quando você se aproximar do Senhor, quando você chegar a essa graça que nós lemos no capítulo 5 de Romanos, né? Aí sim haverá paz entre você e Deus. Haverá paz entre o homem e Deus. Mas só que as pessoas elas se chegam num culto, numa igreja, e ali elas se sentam, talvez cheias de pecados, cheias de iniquidade. Até aí tá bom. Mas o pior é que quando o pregador toma a palavra e começa a pregar uma mensagem que não vai trazer nenhum tipo de arrependimento. A mensagem que a pessoa vai ouvir, aquilo daí vai falar assim, tá vendo? Deus me conhece, Deus sabe, Deus conhece meu coração, tá tudo bem. Então a pessoa vai sair dali se aprovando, quando na verdade ela deveria sair dali se reprovando e se arrependendo diante do Senhor. Então o que deve ser pregado é o quê? O Evangelho de Cristo, não somente o Evangelho de Cristo. Conforme a palavra, na direção do Espírito Santo, o Evangelho de Cristo deve ser pregado, que vai levar o povo ao arrependimento. Só que hoje, a mensagem que é pregada nas igrejas é uma mensagem satisfatória. Então, para você manter um ministério cheio, para você manter um ministério com um bom número de pessoas, para você manter recurso financeiro para poder pagar o seu aluguel da igreja, do ministério, do espaço que foi alugado, da conta de luz, da conta de água e tudo mais, né? Talvez da bateria, dos fios, dos microfones, das caixas de som que comprou no cartão de crédito pela fé e vem por mês uma parcela muito alta, né? Porque comprava pela fé. Então você tem que ter recurso na igreja, então você vai ter que pegar uma mensagem que vai agradar as pessoas. Então vai chegar uma pessoa ali, né, que está cheia de pecados, que precisa chegar ao Senhor, que precisa do Evangelho para ser liberta, para ser curada, para ser transformada, para ser salva. Ela vai ouvir uma mensagem, o que? Uma mensagem, né, de água com açúcar. Uma mensagem doce, uma mensagem que não vai trazer arrependimento, né? É como aquele povo que estava em iniquidade, aquele povo que estava andando no engano, aquele povo que estava andando nas trevas e via um falso profeta e falava a paz, né? Porque naquele tempo, quando havia uma guerra, né? Naquele tempo havia guerra onde um exército vinha de um lado, e o outro vinha de outro lado, eles vinham com cavalos, espadas, né? E quando eles chegavam perto um do outro, né? Eles se chegavam, eles paravam, né? Ou eles davam um sinal de vamos, né? Vamos à guerra, ou então levantavam a bandeira e falavam assim, paz. E quando se falava paz, né? Então não haveria guerra, né? Quando chegavam os dois bandos, né? Os dois exércitos, e eles falavam paz, estavam dizendo assim, olha, eu vim em paz, tá tudo bem entre nós e vocês, né? Então o que acontece? Esse é o contexto daquela época. Então,
quando um falso profeta vinha da parte de Deus, né, ou passando, né, vindo da parte de Deus, né, ele dizia paz, está querendo dizer, olha, Deus está em paz com vocês, está tudo bem, não há guerra entre Deus e vocês. Então hoje em dia acontece muito isso, as pessoas precisam do Senhor, precisam se chegar ao Senhor, só que muitos pregadores, a maioria dos pregadores não pregam o Evangelho de Cristo, né? Mas tem substituído o Evangelho de Cristo por mensagens agradáveis. A gente vê hoje nos púlpitos, por exemplo, uma substituição do Evangelho. Eles estão pregando psicologia, eles estão pregando autoajuda, eles estão pregando uma mensagem de otimismo, né? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de positivismo, confissão positiva. Estão pegando uma mensagem que levanta o astral, né? Levanta o astral do povo, para que o povo viva bem, para que o povo viva com pensamento alto, para que o povo pense no melhor, deseje o melhor, sendo que isso não é o Evangelho. Isso não traz redenção, isso não traz salvação, isso não vai levar ninguém para o reino de Deus, ninguém para o céu. As pessoas entram nas igrejas nessas condições e o que acontece? Falsos profetas pregam psicologia, autoajuda, otimismo para essas pessoas, para levantarem as suas cabeças, né? Imagina uma pessoa que vive, por exemplo, em iniquidade, conforme eu falei no outro vídeo, né, que está escrito lá, confissão de pecado, né, para nós confessarmos o pecado, a pessoa chega ali com a vida destruída, por quê? Por causa da iniquidade. Aí vem um pastor e fala assim, não, você tem que pensar positivo, você tem que pensar coisas grandes, coisas altas. Aí a pessoa muda o pensamento dela, começa a pensar coisas grandes, começa a pensar coisas altas, só que ela não se arrepende dos seus pecados e não confessa os seus pecados. Ainda fica oculto. Coisas que aconteceram alguns anos atrás, ainda fica o quê? Oculto. E essa mensagem não traz o quê? Redenção, sabe? Então é disso que eu estou falando, né? O Espírito tem alertado isso ao meu coração já algumas semanas atrás, né? Também uma vez, né, o Senhor falou comigo, até mesmo em relação a redes sociais, né? Eu vejo às vezes muitos irmãos colocando uma mensagem assim, legal, sabe? Às vezes você põe numa publicação que isso não é ruim, na verdade, mas às vezes você põe uma publicação assim, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Às vezes eu vejo umas publicações assim no Facebook, sendo que eu até cheguei a fazer essas publicações, só que o Senhor falou comigo, não faça isso, a não ser que eu mande. Por quê? Porque às vezes você vai lançar isso ali no Facebook e tem uma pessoa que está vivendo um momento difícil na vida dela, que aquilo dali até parece ser bom para ela, mas não é. Às vezes o Senhor está querendo falar com aquela pessoa, se arrepende, e você chega com uma mensagem de conforto. Então imagina, quando Deus quer levar alguém ao arrependimento, quando Deus está quebrando alguém para levar alguém ao arrependimento, para a pessoa se arrepender, a pessoa sentir as suas misérias e se arrepender, aí você vem com uma mensagem de conforto. A pessoa lê a sua mensagem e fala assim, olha, que bom, que legal. Sendo que na verdade o que você falou não está produzindo nela o que Deus quer que seja produzido nela, que é arrependimento. Mas está produzindo nela o quê? Consolo, conforto. Então quando Deus quer repreender para arrependimento, eu não posso meter a minha mão e levar a pessoa a um conforto. Então eu não posso me interferir naquilo que o Senhor quer. Como também, às vezes, Deus quer consolar alguém, confortar alguém, eu não posso vir repreender a pessoa. Então a gente tem que estar dentro da vontade do Espírito, a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo, para entender aquilo que o Espírito quer que nós faremos, para que nós não venhamos a tirar algo que Deus quer colocar dentro de alguém. Então isso é algo muito importante, que nós temos também que entender, né? Temos que ser guiados, irmãos, pelo Espírito Santo, para trazer uma mensagem que vai gerar dentro de alguém algo que Deus quer gerar dentro de alguém. Se Deus quer gerar arrependimento dentro de alguém, que a nossa mensagem é gerar arrependimento dentro dessa pessoa. Se Deus quer consolar uma pessoa, se Deus quer confortar o coração de uma pessoa, que a nossa mensagem venha gerar o quê? Consolo e conforto no coração de alguém. Então por isso que a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo. Por isso que nós somos chamados a vivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, para que nós venhamos a ser usados por Deus, né, no devido momento, conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus. Mas agora essa questão
de nós falarmos algo, né, na nossa carne, que não seja de acordo com o que Deus quer falar com alguém ou com um grupo de pessoas, isso nos torna, irmãos, muitas das vezes falsos profetas. Né? O falso profeta, a gente não podemos caracterizá-lo só pelo fato de ele ser um mau caráter por aí, de ele ser um mau pai, um mau marido, enfim. Eu conheço falsos profetas, eu vejo falsos profetas que até são bons pais, que até são bons maridos, né? Ou até falsas profetisas que são boas mães, boas esposas. Mas o que caracteriza um falso profeta não é em si o caráter dele como pessoa, mas o caráter dele como mensageiro. Se ele traz uma mensagem falsa, que não é Deus quem falou, então essa mensagem que é falsa, ele fala assim, Deus falou isso, Deus me falou isso. Quando Deus não falou, essa mensagem que ele traz é o que é falsa, e torna dele um falso profeta. Porque profeta é o que? Um mensageiro. Então se você é um mensageiro e traz uma falsa mensagem, você torna-se um falso profeta. Mas eu quero, tendo poucos minutos aqui, que eu tenho 18 minutos só para poder gravar esse vídeo, eu quero falar algo também que aconteceu também algumas semanas atrás. Na verdade foi ano passado, eu creio que foi no início de dezembro. Quero compartilhar também dentro, né, do assunto dessa mensagem. Eu estava orando, né, no terraço de minha casa, como de costume, no terraço da casa da minha mãe, e eu orando ali, né, ao Senhor, o Espírito, ele me trazia no meu espírito que o ano de 2018 vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano que o Brasil vai sofrer algumas alterações, algumas coisas vão acontecer aqui no Brasil. Né? O Senhor estava testificando no meu espírito, porque eu até estava pensando sobre isso, o Senhor vinha falando. O Senhor vinha testificando no meu espírito que esse ano seria um ano muito difícil para o Brasil. Já que a gente olha para o nosso redor, para os países vizinhos, né, para os continentes vizinhos, a gente vê que o negócio está estreito, né, está um caos. O Brasil hoje é quase que um céu, irmãos, em relação ao que muitos países vivem. Então o Senhor falava comigo que, o Senhor dava no meu espírito que teríamos um ano muito difícil. O Senhor falava, né, o Senhor dava a entender que nós precisamos nos preparar para o tempo difícil que vai vir. Devemos nos preparar para o tempo de aflição, tempo de tribulação que está chegando. Né? Então o Senhor dava no meu espírito que nós precisamos nos preparar para o tempo de aflição, né? Nos preparar psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para o tempo de aflição que vai vir. Sendo que o Senhor falou comigo, né? Sendo que o Senhor deu no meu espírito, que hoje existem muitas vozes dentro da igreja que abafam a palavra do Espírito Santo, que abafam o assim diz o Espírito Santo, né? Tem muitas vozes diferentes hoje dentro da igreja, que abafam aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor quer falar. E quando o Senhor fala algo, irmãos, tem coisas que o Senhor fala que é para todos, que é para toda a igreja. Sendo que hoje a gente vê várias visões, várias igrejas diferentes, que o Senhor está falando uma coisa nenhuma, o Senhor está falando uma coisa nem outra, e Deus não fala a mesma coisa com todos. Sendo que o Senhor falou comigo que existem muitas vozes hoje em dia. Quando Ele está dizendo que dias difíceis vão vir, tão próximos de vir, que nós temos que nos preparar para os dias difíceis, os dias de aflições que vão vir. Existem vozes dentro da igreja que estão dizendo para nós que nós temos que nos preparar para o melhor de Deus, nos preparar para o tempo favorável, nos preparar para as bênçãos que o Senhor vai derramar, nos preparar para o tempo que o Senhor vai nos favorecer, o tempo que os sonhos vão ser realizados, os tempos que os projetos vão ser realizados, né? Ou seja, grandes coisas estão por vir, né? Se prepare, grandes coisas estão por vir, Deus vai realizar grandes coisas, né? Então, o Senhor falou comigo que existem muitas vozes em relação a isso dentro da igreja, quando Ele está realmente dizendo que nós temos que nos preparar, porque vai vir muita aflição, vai vir um tempo de provação, vai vir um tempo difícil sobre o Brasil. E vozes na igreja brasileira estão dizendo: se prepare, porque vai vir um tempo muito bom, um tempo maravilhoso, um tempo de prosperidade, um tempo que Deus vai derramar muitas bênçãos.
sendo que não é isso que o Senhor está falando. O Senhor falou comigo isso numa quarta-feira, irmãos. E numa quinta-feira, o Senhor falou comigo numa quarta-feira de madrugada, quarta para quinta, e numa quinta-feira de noite, quando eu estava num culto, né? Eu fui em um culto, em uma igreja, eu estava ali, sabe? E foi um pregador conhecido, né? De muitas igrejas assim, pregador conhecido, que tem certo nome. Ele foi pregar e o tema da mensagem daquele pregador, né, ele pregou a mensagem, mas o tema da mensagem daquele pregador foi que grandes coisas estão por vir. Que grandes coisas estão por vir. Se prepare porque grandes coisas estão por vir. Ou seja, menos de 24 horas. O Senhor tinha falado comigo que nós temos que nos preparar porque haverão dias difíceis, dias de aflição. Temos que nos preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente para os dias que vão vir, tanto por nós, quanto para que nós possamos também ser bênção para outras pessoas, para nós termos uma palavra, né, para outras pessoas, uma palavra de refúgio, de abrigo, sendo que num culto, né, a mensagem, né, o centro da mensagem foi esse, que grandes coisas estão por vir. E eu fiquei abismado, eu fiquei, meu Deus, o Senhor está falando o que então? Né? Ontem o Senhor falou algo comigo, agora está sendo dito isso aqui, no que eu posso crer? O Senhor falou assim comigo, são as vozes, são muitas vozes hoje dentro da igreja, são muitas pregações hoje dentro da igreja, e nós não podemos dar ouvido a toda a pregação, temos que ver o que o Senhor está falando, né? Isso daqui está dentro do que nós estamos falando aqui nesse vídeo sobre esse assunto, né? Dias difíceis estão por vir, então se prepare porque dias de aflições estão para vir aqui no Brasil, né? E Deus não vai fazer isso porque Ele odeia o Brasil, porque Ele é mau, mas porque o Brasil tem ajuntado iniquidade, o Brasil tem praticado injustiça diante do Senhor, a igreja do Brasil não tem se posicionado, então o Senhor Ele vai trazer um tempo difícil no Brasil, até porque nós estamos nos últimos dias, irmãos. A gente sabe que nos últimos dias a iniquidade ia se aumentar, o amor de muitos se esfriariam. A gente sabe que nos últimos dias o tempo não vai ser bom, não vai ser favorável. Os últimos dias vão ser dias difíceis, dias trabalhosos. Isso é bíblico, né? Bíblico. Então o Senhor está falando isso. Então, o Senhor ministrava no meu coração que quando chegar esse tempo, o povo está se preparando para receber o melhor, o povo está se preparando para receber o tempo favorável, para Deus derramar muitas bênçãos, mas o povo vai ser surpreendido com um tempo desfavorável, com um tempo de aflição, de luta, e não se prepararam para esse tempo. Então imagina, né? Muitos vão ficar como os discípulos no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi orar, eles dormiam de tristeza, né? Porque eles não estavam suportando contemplar aquela realidade, né? Que o seu mestre ia ser crucificado. Eles não estavam preparados psicologicamente, emocionalmente. Estavam dormindo de tristeza. Eles não se prepararam para aquele tempo. E muitos vão ficar dessa forma. Muitos vão ficar nessas condições. Mas o Senhor está dizendo para nós nos prepararmos, para nós nos revestirmos, para nós buscarmos o Senhor, buscarmos a sua face.